Glória a Deus, aleluias. Aqui quem vos fala é a missionária Diana. Eu estou aqui, meus amados irmãos, para contar mais um testemunho da minha vida, que eu praticamente não vi o Senhor Jesus, a sua face, mas eu vi os seus pés e as suas vestes. Quando eu estava, amados irmãos, ali com meu primeiro esposo, o irmão Nonato, que está dormindo no Senhor, que faleceu com 37 anos de vida. Passei com ele 18 anos, tenho 2 filhos, a Jéssica e o Jefferson com ele. Mas Deus teve misericórdia da minha vida, me abençoou. Eu estou casada novamente com o pastor Fábio. Tive uma filha, a Gabriela, para a glória de Deus, que agora tem 3 aninhos de idade. E aí, amados irmãos, ali eu estava com o irmão Nonato no hospital, na enfermaria, cuidando dele. Passei mais de um mês cuidando dele. Ele foi para a UTI, voltou, saiu e voltou para a enfermaria. Fiquei ali com ele de novo. E ali, amados irmãos, poucos dias antes dele falecer, dele partir para a glória, aleluia, glória a Deus, o irmão Nonato, amados, estava ali bem debilitado, com as pernas inchadas, bastante inchado, e bem bastante pálido, frágil. E ali pela madrugada, amados irmãos, as enfermeiras do hospital costumavam apagar as luzes, né? Para as pessoas acompanhantes ter um descanso. E ali a enfermaria ali, a gente ficava pertinho ali. Eu dormia numa cadeira de plástico, ficava ali com o irmão Nonato, que foi o meu primeiro esposo. E para a glória do Senhor, deitado naquela cadeira, que era tipo uma preguiçosa. Fiquei ali, amados. E ali quando eu orei e meu esposo dormiu, estava bastante doente, e eu ali cochilei muito cansado, porque eu passava o dia lutando com ele, cuidando dele no hospital. E tinha 4 camas dentro dessa sala do hospital, na enfermaria. E ali não tinha ninguém, a luz apagada, só ficava acesa a luz do corredor do hospital. E a gente só acendia quando a gente ia, era a enfermeira chegar para dar um medicamento, ou trocar o soro, ou algo tipo assim. E ali, meus amados, eu muito cansada, eu vi alguém chegando na porta, pois a porta não tinha porta, era aberta as salas. E quando eu olhei assim, meus amados, eu vi um homem de branco, com as vestes até os pés, e os seus pés eram muito grandes, muito branco mesmo. Um pé muito estranho assim, que não é como a pele da terra, não é como um pé de gente, para explicar mais para os irmãos. E eu vi aquele pé, quando eu olhei, amados irmãos, o homem virou de costa e saiu. Quando eu olhei, corri para o corredor para olhar, não tinha ninguém. Um médico não podia ser, porque médico não veste roupas longas como um vestido. E não anda descalço dentro de um hospital, jamais. E a roupa era linda, era branca, eu só vi os seus pés e vi suas vestes, e vi com o meu olho aberto. E também, amados irmãos, quando eu, pela primeira vez, as poucas vezes, deixei meu esposo em casa, deixei meus filhos em casa e deixei meu esposo no hospital, ali no corredor, né, quando eu fui deixar ele nos começos do hospital, eu fui em casa. Aí quando chegou em casa, eu fui procurar algum irmão ou alguém que ficasse com meus filhos, pois eu não tinha família ali no lugar, no momento, não tinha ninguém para ficar com eles, pois eles estavam sozinhos em casa e eu tinha que ficar com meu esposo lá no hospital dia e noite, né, porque eu esperava uma recuperação, mas o Senhor Jesus guardou. E quando eu cheguei em casa, fui pedir minha filha para colocar uns créditos para ligar para algum irmão, né, alguma coisa, que eu estava muito cansado, não tinha como eu estar andando atrás dos irmãos. E era cedo ainda, ia dar mais ou menos umas 8 horas da noite. E a rua que eu morava tinha pouquinha casa. Passava ônibus, mas era uma rua assim bem escura. E na hora, amados irmãos, ia passando um homem com quase 3 metros de altura. Um homem corcunda, feio, preto. E ele estava com um saco de lixo na mão. E ele olhou para nós, era um homem muito estranho, como se não fosse da terra, fosse um demônio. E ele dizia, boa noite. E eu e minha filha fiquemos apavorados e entrei para dentro de casa. Quando chegou dentro de casa, eu fechei o portão, fiquei com medo. E eu peguei o celular e fui
Fui tentar ligar para alguém, alguém ligou para mim antes, confidencial. E quando eu fui ver, amados irmãos, aquele telefone tocava. E eu fui atender, ficou ali alguém do outro lado, mas ficou mudo. E quando eu olhei, tinha assim, 666. Aí minha filha disse, mãe, esse celular tá sem chip. Aí quando eu abri dentro, tava sem chip, eu fiquei com pavor, fiquei com medo. Isso foi em 2014. Aí eu soltei o celular em cima da mesa assim. Aí comecei a chorar, eu disse, espera aí, eu tenho um Deus. Me ajoelhei diante desse Deus e comecei a orar com fé. Aí vi um anjo, um homem de branco chegando com as suas asas, eu não vi o seu rosto. Ele abria assim as asas, foi tão lindo. E de repente, deu tudo certo, eu liguei, chegou uma irmã, foi com meus filhos, fui para o hospital de táxi. Cheguei lá, estava numa boa, ele estava quieto, tinha pedido alguém para ficar lá, uma pessoa que já estava cuidando de outra pessoa doente. E Deus estava no controle da minha vida, mas eu estava com medo, estava sentindo só. Mas eu quero te dizer, muitas vezes você se sente só. Satanás, ele quer debochar de você, quer dizer que você está só, você é um derrotado. Mentira dele, o Senhor Jesus sempre estava do meu lado. Ele cuidou de mim até agora, nesse momento. Ele está cuidando de mim como ele cuida de você, da tua casa, da tua família. Mesmo na hora dos levantes, das lutas, das tribulações, Deus está contigo. Nós não devemos temer em nenhum momento, amados. Nós não devemos amar o Senhor Jesus só na hora, aleluia, da bonança, da alegria, não. Nós devemos amar Ele na hora das lutas, das provações, porque nós estamos nessa terra sujeita a todas as coisas. O Senhor Jesus passou por tudo, amado. Ele sabe o que você está passando nesse momento. E o diabo não está brincando, ele existe sim. Lá no hospital, quando eu estava no hospital, eu vi quando uma criança de 11 meses morreu, que o padrasto tinha colocado veneno de chumbinho para ela. Eu vi a risada de Satanás, ele gargalhava muito alto e muito forte. E ele zombava de mim também porque eu tinha acabado de levar meu esposo de volta para a UTI. Foi aí que ele faleceu. Mas ele foi